Eu sei que todo mundo gosta do Goku, mas por incrível que pareça, o Vegeta é muito mais humano e muito mais realista que o Goku. Afinal de contas, você que está vendo esse vídeo, seja honesto, seja honesta. Você acha que a sua vida é mais pautada por tragédia, destruição e você tentando lutar contra a escuridão dos seus pensamentos, ou a sua vida é mais pautada pelo brilho? As coisas simplesmente dão certo e você é o cara. Seja honesto. Você vai perceber e vai entender o meu ponto nesse vídeo aqui. Bom, fala aí pessoal, beleza? Aqui quem fala é o Vitor Santos, você está aqui no meu canal, não é o Metaforando, e aqui nesse canal a gente fala um pouco sobre filosofia e alguns pensamentos aí associados à cultura pop, enfim, várias questões. Eu estava meio que na correria aqui e quase que não sai esse vídeo, mas conversando com uns amigos a gente estava falando sobre os dois tipos de herói, né? O herói lunar e o herói solar, que são heróis aí que pautam o imaginário popular, estão presentes desde a mitologia grega e são também explorados na psicanálise de Carl Jung. E é um ponto interessante porque quando você começa a observar o herói lunar e o herói solar, você começa a perceber qual deles geralmente parece mais com você. E eu vou colocar os critérios aqui, vou deixar você, por sua própria conta, assistir o vídeo e tentar analisar qual parece mais com você. Mas aí, prestando atenção nos heróis que existem, a gente cai em um anime muito conhecido que é Dragon Ball Z, e não tem como falar de Dragon Ball Z sem falar de Goku e Vegeta. E quando você olha para o Goku e Vegeta e você acompanha, principalmente quando você acompanha todo o desenvolvimento do que foi o Vegeta desde o começo, desde a saga dos Saiyajins, passando por todas as sagas até chegar na saga do Majin Buu, na minha interpretação, parece que o Vegeta ele só vai ficando um personagem melhor. Eu não sei se você também pensa assim. E muitas pessoas não entendem por que o Vegeta é tão bacana, assim, por que ele parece que só vai ficando melhor. E talvez, se você entender um pouquinho do que é o arquétipo do herói lunar e o herói solar, talvez fique mais fácil de compreender. E até mesmo de identificar se na sua vida você está mais para um herói solar, ou se, como muitas pessoas, e assim como Vegeta, você está mais para o herói lunar, para o herói da lua. Bom, então vamos lá. Existe então esse conceito, ele é muito discutido na psicanálise de forma geral, né? Não apenas ali em Jung, mas psicanálise de forma geral trata do conceito, quando a gente fala de arquétipo, dos dois tipos de herói. O herói, para Jung, é aquele personagem que vai passar pela transformação, ele vai fazer uma espécie de morte e ressurreição. Então ele vai passar ali pelos 12 atos, que é o que a gente conhece como a jornada do herói, vai passar por uma espécie de morte e ressurreição e vai voltar com um tesouro. Esse tesouro não necessariamente é algo material, pode ser uma mudança no comportamento, pode ser um amadurecimento. O tesouro pode ser uma esposa de cabelo verde e um filho de cabelo roxo, então não necessariamente vai ser algo valioso materialmente, pode ser uma pessoa, um laço, um aprendizado, um poder novo e por aí vai, né? Então o herói para a psicanálise é isso, não é um conceito de super-herói, nada disso, né? É o protagonista que passa por uma grande mudança, sai do ponto A até o ponto B, tem uma espécie de morte e ressurreição. Bom, e aí nós temos esses dois tipos de heróis, o herói lunar e o herói solar. Então, como o próprio nome já diz, o herói solar está associado ao arquétipo de Self, está associado ao sol, ao brilho, a tudo aquilo que é mais intenso, que brilha, que chama a atenção, que é bom também de certa forma. Então, quando a gente fala do herói solar, a gente está falando de traços de pessoas que buscam mais a pureza, buscam mais a justiça, são muito certinhas, são constantes, conseguem ter uma constância, conseguem ser disciplinadas, são pessoas geralmente mais puras, mais confiantes, conseguem caminhar apenas olhando para o sol, ignorando a sombra, ignorando a escuridão. Então, são personagens ali como o Superman, o próprio Goku, também é assim. Na Bíblia a gente teria o personagem de Moisés, né? Ainda falando de animes também, nós temos o Saitama em One Punch Man. Então, o herói solar é esse herói que ele aspira os elementos positivos, ele é constante, ele é confiante, ele é seguro de si, ele é super positivo, tudo vai dar certo, ele é otimista, ele não lida muito com seus traumas, ele nem para olhar para os traumas, ele foca na missão, foca no objetivo, é o herói solar. Em contrapartida, nós temos o herói lunar. Já o herói lunar, sim, como a lua, em teoria, né? Aquilo que a gente vê de noite, em teoria, o herói lunar está associado à escuridão, às trevas, então traz esses elementos mais negativos, mais difíceis e traumáticos de lidar. E aí na psicanálise, o lunar não representa o self em si, mas representa o ego, né? O ego em conflito. Então vai representar muitas vezes aquilo que você
gostaria de fazer, mas que por certas inúmeras questões você simplesmente não consegue fazer. Então o herói lunar é aquele herói que tem traumas, aquele herói que flerta muito com as trevas, então ele tenta manter uma constância, tropeça, cai, aí ele muda de vida, só que aí ele falha, cai de novo, acaba de novo perdendo, sendo derrotado de novo. Geralmente ele carrega culpa, ou ele carrega ali um sentimento de orgulho ferido. Só que aí que é legal, diferentemente do herói solar, o herói lunar cresce justamente por conta das trevas. É por conta dos traumas, da escuridão e das dificuldades que o herói lunar consegue se desenvolver. Então, é o contrário, as trevas não param ele, porque afinal de contas ele é um herói. Ele vai passar por um processo de jornada de transformação. Então, mas é por conta da existência das trevas que ele vai se transformar buscando a luz, certo? Então essa é a diferença. E aí a gente vê, de maneira comparativa, Goku e Vegeta. Bom, Goku, ele sempre é o herói, ele é o ideal do bem, né? O Goku está muito próximo do Superman, tanto que até o Akira Toriyama se inspirou muito na origem do Goku, que veio, é um alienígena que veio numa nave, foi encontrado por um senhorzinho do interior, caipira, né? Mesma coisa com o Superman, né? Que cai ali em Smallville, enfim, e é encontrado pela família Kent. E aí você consegue observar no Goku todos esses traços do herói solar. Já o Vegeta é o extremo contrário, né? Aquele personagem, o Vegeta, o Batman, o Príncipe Zuko de Avatar. Então são personagens que justamente pelo trauma, pelas coisas ruins, tentam algo, perdem, fracassam. O Príncipe Zuko principalmente, o Vegeta. Só que por fracassar e por conta desse fracasso, eles evoluem, se tornam pessoas, não apenas pessoas melhores, mas se tornam melhores em questões de habilidades, né? O Príncipe Zuko, e principalmente o Vegeta, né? Ele só consegue lutar melhor porque ele perde várias vezes. Pro Goku, para outras pessoas, pro Majin Buu, e é por isso que ele vai ficando cada vez mais forte, cada vez melhor. Ele vai crescendo por conta das sombras, né? Por conta das trevas que permeiam ele. E é nesse sentido que eu digo para você que o Vegeta é muito mais humano que o Goku. Então, você pode olhar para sua vida. É difícil ter uma pessoa que ela é 100% confiante, que ela não trepida, que ela não fica receosa, que ela confia no taco dela e que ela consegue manter uma constância. É difícil, tá? Não tô dizendo que não exista. Existem pessoas que têm uma vida muito mais próxima do arquétipo de herói solar. Mas nesse sentido o Vegeta parece um herói muito mais humano. Esse é um dos pontos também do porquê que eu sempre gostei muito mais do Vegeta e do Batman, porque em detrimento de Superman e Goku, porque são personagens que eu consigo identificar mais, que assim como eu, são personagens que têm um passado ou um trauma, alguma coisa, mas eles não deixam o trauma vencê-los. Por conta do trauma que eles se tornam melhores e evoluem, né? Então, são essas duas diferenças aí. Mas e você, na sua vida? Você tá mais pro herói solar ou pro herói lunar? Comente aí que eu quero saber, tá certo? Grande abraço, vou ficando por aqui, a gente se vê no nosso próximo vídeo, valeu!